Neste vídeo eu vou te ensinar a criar esse efeito aqui em um objeto dentro do Elementor, tá? Isso aqui é uma borda com degradê. Você vai aprender exatamente como fazer nesse vídeo. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Marcelo Rocha, eu sou designer, esse aqui é o meu Instagram, convido você a me seguir e também te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho para continuar recebendo notificações de novos vídeos relacionados ao desenvolvimento de sites e também como que você pode ganhar dinheiro nesse mercado. O objetivo desse canal é esse. Eu não ensino apenas as pessoas a fazer sites, como também a vendê-los e lucrar mais de 10 mil reais por mês com criação de sites, assim como eu já faço há quase 4 anos, tá bom? Então espero que você goste desse conteúdo e não se esqueça de fazer essa contribuição, tá certo? Bora lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar então tudo passo a passo. Olha lá, eu estou aqui então com o meu... deixa eu abrir só esse outro lado aqui. Eu estou aqui então com um container, né? Eu estou trabalhando, na realidade pode ser qualquer objeto praticamente, a maioria dos objetos aceita esse trecho de código, tá? Isso aqui é um código bem simples, eu já coloquei ele aqui, mas eu vou fazer o seguinte, para você ter acesso a esse código aqui, basta você entrar no meu grupo do Telegram, tá? Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar no grupo e lá na descrição do grupo vai ter um link do Google Drive que vai estar com todos os materiais que eu disponibilizo aqui nas aulas gratuitas do YouTube, inclusive com o material deste vídeo, tá? Que é esse código aqui. E como que funciona esse código, tá? Eu vou tirar aqui só para você ver. Na verdade eu coloquei um container aqui só para ficar mais visível para nós. Eu vou fazer uma pequena modificação. Eu vou pegar e colocar um padding de 50 pixels, por exemplo, aqui nesse container, tá? Tanto faz se você está trabalhando com container ou com seções ainda. Eu recomendo que seja com container, mas dessa forma aqui vai ficar melhor de você ver. Mas funciona também em outras... no outro método de edição, tá? E você vai colar o código, nós vamos entender um pouquinho desse trecho de código, tá? Como que ele funciona? Olha só. Aqui onde está escrito selector, tá? Então esse trecho aqui, deixa eu apagar isso aqui para a gente preenchendo parte a parte. Então como que funciona? Aqui no selector eu estou dizendo para o Elementor que o código que eu vou colocar vai aplicar-se a esse objeto, como se fosse o this, se você vem do mundo de programação, né? Ou seja, aqui eu estou editando o Elementor, então eu estou editando o container, né? Então esse código que eu vou colocar vai se aplicar a esse trecho do container. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro desse trecho de código é colocar o border, né? Eu gosto de colocar 2 pixels, mas se você quiser uma borda mais fina, você pode colocar 1 pixel, você pode colocar 20 pixels se você quer mais grossa, enfim, tá? Eu vou citar aqui no exemplo 2 pixels, né? Vou colocar um solid aqui, só isso por enquanto. E aí, aqui eu vou colocar o seguinte trecho de código, ó. Deixa eu só copiar e colar aqui para ficar mais fácil, ó. Nós vamos criar um border image, tá? Então é esse aqui, ó. Já colei aqui. Perceba que quando eu criei esse trecho aqui, ó, ele aplicou em cima e embaixo. Já eu vou te mostrar. Na verdade ele aplicou dos lados também, mas como ele tá com a cor preta, aqui tá uma cor transparente, não tá dando pra gente enxergar muito bem, né? E aí o que significa esse trecho de código? Ó? Eu quero que você não apenas copie e cole, mas eu vou ensinar você o que significa esse código, porque aí você vai conseguir personalizar, tá? Vamos lá, custom CSS, e olha só, aqui é o seguinte, esse trecho de código que está criando o degradê é esse aqui, ó, border image. E olha só, aqui eu estou dizendo que a minha borda é um degradê linear no ângulo de 90 graus, tá? O que é 90 graus? É o ângulo da direita para a esquerda, né? Então, por isso que o degradê, ele está vindo de um lado para o outro, ó. Por isso que está ali 90 graus, certo? Eu vou colocar, por exemplo, em vez de 90 graus, vou colocar 180, só para você ver, ele vai ficar de cima para baixo. Eu coloquei 180 e agora as bordas ficaram aqui, ó, nas laterais. Entendeu por quê? Porque eu mudei o ângulo do degradê. E aí o que mais? Além disso, eu vou voltar para o 90. Aí aqui, ó, esse primeiro trecho aqui é uma cor que eu estou colocando, esse aqui é uma outra cor, e esse outro aqui, deixa eu dar um zoom para você ver melhor, né? Vamos lá, esse primeiro trecho é uma cor que eu estou colocando aqui, tá? Eu estou utilizando o formato RGBA. Aqui eu estou colocando uma cor, porém, no formato hexadecimal, tanto faz se você quer usar o hexadecimal ou se você quer usar o formato RGB. Tá? O legal do RGBA é que você tem a última aqui para você controlar a transparência. Já vou te explicar também, tá? E aqui nesse final eu estou usando um outro trecho RGBA, tá bom? E no final eu deixo um para me deixar ele ativo, tá? Ou seja, isso que eu estou colocando aqui vai ficar com opacidade ligada no 1, é como se estivesse no 100%, tá? E aí, se eu quiser, eu consigo mudar esse trecho aqui só para você entender. Eu vou colocar tudo em hexadecimal aqui, ó, que é o código dessa forma aqui, o código da cor, né? Para você entender melhor. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, vou imaginar que esse primeiro trecho aqui do degradê, ele esteja na cor vermelha. O hexadecimal é esse aqui, tá? O segundo, vamos imaginar que ele está na cor branca, que é esse aqui. Esse é o hexadecimal. E vamos imaginar que o terceiro ele esteja na cor amarela, que é esse hexadecimal aqui, tá? Então ele está um degradê de 90 graus, que começa no vermelho, o meio dele é a cor branca e o final dele é a cor amarela, tá? E olha só o que aconteceu, como que foi o resultado final, ó.
ficou exatamente como a gente configurou. Ó. Começa no vermelho, depois vai para o branco e no final vem para o amarelo, tá bom? Só que, nesse caso, para mim dar aquele efeito especial, aqui teria que vir no preto, né? Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo, mudar para a cor preta, preto. Aqui vamos dizer que esse aqui fosse um amarelo, né? Vou colocar o código do amarelo. E aqui ele finalizaria no preto. Então ele ficaria com 3 cores, tá legal? Então ele começou no preto, veio para o amarelo e terminou no preto. Só que imagine que esse fundo aqui no caso, como eu coloquei a cor preta, então ele não ficou tão visível. Mas imagine que tivesse uma imagem de fundo aqui, ou então se fosse de outra cor. Por exemplo, vamos dizer que o fundo desse container, em vez de preto, fosse um vermelho. Olha só, daí esse erro aqui, ó, ele continuaria visível dessa forma. Nesse caso, nós podemos usar a opção do alpha, né? O que é o alpha? Ele é justamente a transparência da cor. E aí você pode usar o alpha ali dentro do RGB mesmo, você coloca um percentual, mas eu gosto mais de usar o alpha utilizando o método de escrita de cor aqui do RGB. Tem um site, inclusive, vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo também, onde você pode converter a cor do hexadecimal para o formato RGB. E aí você consegue modificar essas informações lá, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma cor qualquer aqui, ó. Deixa eu pensar um tom de cor aqui. Vamos pegar uma aqui dentro do próprio elemento. Então vamos fingir que é esse roxo aqui, tá? Vamos dizer que é esse tom de roxo. Ó. Então eu copiei aqui, ó, dá um Ctrl C para mim copiar esse trecho de código que é RGB, tá? Deixa eu voltar pro preto aqui. E aí eu vou colar esse RGB aqui, ó. Ok? Ah, tá. Ele não colou o último. Ele não colou a última letra B, tá? É por causa que não tem que ter o hashtag aqui, não pode ter o hashtag, tá? E aí, então, aqui no final vai ser a letra B, ok? Então, fazendo isso aqui, eu clico em Convert to RGB, ele vai converter essa cor aqui em como fica o código RGB. Aqui ele está me dando, né? Caso você não saiba, RGB significa Red, Green e Blue, que é exatamente a cor que os pixels funcionam na tela, né? Então, ele vai converter para essa cor. Então, olha lá, 116, 27, 71. Vou clicar em Copy, tá? Então, eu cliquei em Copy, só para a gente ter certeza, eu vou voltar aqui no container e vou modificar aquele trecho de código, ó, que eu coloquei aqui, que é o seguinte, ó. Eu coloquei o preto, então eu vou colocar o código RGB aqui, que é esse aqui. Você vai perceber que ele vai ficar exatamente aquele tom de roxo que nós selecionamos. Olha só como ficou. Olha lá, beleza. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou usar não só o RGB, mas vou colocar o RGBA. O A significa alfa, que é justamente o canal de transparência. E aí eu vou adicionar mais um último parâmetro aqui, ó, colocando, por exemplo, o 0. Se eu coloco o 0, significa o quê? Que ele está com 0% de transparência. Se eu coloco aqui, por exemplo, 1, significa que ele está no 100%. Se eu coloco 0.5, ele está no 50%. Tá? Tem que ser sempre o ponto. Se eu coloco 0.15, significa que ele está em 15%. Acho que deu para entender, né? Mas aqui, por exemplo, eu vou deixar no 0 e eu vou copiar esse trecho do RGB aqui, RGBA, né? E eu vou colocar ele aqui no meio também, só que ele está no 0, e eu vou colocar ele aqui no último também. Só que o do meio eu não vou deixar 0, eu vou deixar 1 porque eu quero que ele venha justamente com a opacidade no 100%. Acho que deu para entender, né? Então aqui, ó, na primeira vez que eu estou citando esse RGB aqui, ó, dentro dessa primeira vírgula, é importante, quando é trecho de código, gente, tem que ser sempre, a vírgula não pode faltar, tem que ser a vírgula no lugar certo. Se você errar uma vírgula, uma aspa, o código não vai funcionar. E aí não adianta vir reclamar para mim que o código não funciona, porque funciona, só que você tem que fazer o código certo, tá? Então, olha lá, vamos lá. O primeiro trecho aqui, ó, eu estou com aquele tom de roxo, porém eu estou com a transparência total, ou seja, eu estou com 0% de opacidade. O segundo trecho eu estou com o 1, né? Não significa que é 1%, significa que ele está no 100%. Tá? O 1 significa o máximo, né? Aqui você divide ele por 100, né? Então 1 é como se fosse o 100%, 0.5 é como se fosse o 50%, 0.15 é como se fosse o 15% e assim por diante, tá certo? Esse é o parâmetro do centro, ou seja, da cor do meio. E no final, o parâmetro que termina aqui, ele vem para o transparente de novo, né? Ou seja, para o 0. Fazendo isso, olha só o que acontece, ó. Prontinho, ele já está lá funcionando, né? Só que nesse exemplo aqui, ó, e agora um detalhe, né? Como eu coloquei a transparência aqui, ó, eu posso mudar a cor do fundo que ele não vai afetar, não vai acontecer aquele problema que estava acontecendo antes. Por exemplo, vou colocar esse vermelho. Olha, colocando vermelho mesmo assim, ó, ele ficou transparente as bordas, tá? Porque eu mexi no canal alfa, eu não simplesmente coloquei da mesma cor do fundo. Então eu poderia, por exemplo, colocar uma imagem de fundo aqui, que esse probleminha não iria afetar, ok? E aí vamos continuar aqui então, né? Eu vou clicar lá em Qson CSS, e aí agora, o que eu vou fazer? Aqui ele está aplicando isso para os 4 cantos, né? Como eu falei, aqui eu coloquei 2 pixels, mas só para você entender, eu vou colocar 10 pixels para você ver, ó. O que vai acontecer? A borda vai ficar com 10 pixels, vai ficar mais larga, né? Se eu quisesse que ficasse mais fina, eu poderia colocar 1 pixel, por exemplo, né? Então eu coloquei 1 pixel, olha lá o que aconteceu, ficou mais fininha, tá? Eu vou deixar 1 pixel aqui só por fins didáticos aqui, tá? Mas aí o que acontece? Ele está aplicando isso nas 4 bordas desse objeto.
Se eu quisesse que ele aplicasse só em cima, só embaixo ou só em uma das laterais, eu tenho que configurar isso aqui através de um outro trecho de código que é o seguinte, tá? Eu vou escrever todos os lados aqui, ó, e aí eu vou te explicar cada um deles, tá? Então olha só, eu estou dizendo aqui que a borda tem essa largura, aqui eu já configurei o degradê da borda, como eu acabei de te mostrar, e aí eu tenho algumas opções aqui, ó. Deixa eu só escrever o próximo aqui. Ó, só para você entender. Esse trecho aqui, eu vou colocar um comentário aqui, não, na realidade eu comento aqui dessa forma assim no CSS, né? Ó, aqui, por exemplo, em vez de borda left, na realidade isso aqui representa a borda esquerda. Ok? Então border left é a borda da esquerda, esse aqui é a borda de baixo, esse aqui é a borda da direita, direita, e esse aqui é a borda de cima. Ok? E quando eu digo none, eu estou dizendo que a borda daquela posição específica não deve ser usada. Por exemplo, aqui se eu coloquei as 4 opções, os 4 lados, e coloquei um none dentro dessas opções aqui, como eu estou falando, então ele vai ficar sem borda em lugar nenhum, ó, tá vendo? Então é a mesma coisa que ele não tivesse nada. Mas se eu quero, por exemplo, que só fique aqui em cima, nesse trecho de cima, eu poderia apagar esse border top aqui, ó, e deixar o border none nas outras opções. Aí ele vai ficar a borda só aqui nesse trecho de cima. Conseguiu perceber? E é a mesma coisa, se eu quisesse que a borda ficasse embaixo, por exemplo, eu apago esse border bottom aqui, tá certo? Olha só o que acontece, ele fica aqui embaixo, tá? Então eu vou deixar, inclusive, no código que eu vou disponibilizar para você lá no grupo do Telegram, eu vou deixar com esses comentários, porque aí fica mais fácil para você conseguir configurar, tá? Esses comentários aqui, normalmente, eles são um guia muito legal. E aí existem outros widgets que ele talvez funcione nesse código, ele não vai funcionar em todos, tá? Existem alguns widgets que não aceitam exatamente essas propriedades de CSS, como border image e assim por diante, tá? Mas quando ele é um widget assim, por exemplo, do container, ele aceita. E você consegue fazer umas certas gambiarras aqui, né? Por exemplo, você pode colocar um container, deixar ele com o padding zerado e colocar um outro widget que não aceita aqui, como por exemplo uma imagem, e aí você deixa ele com os cantos, sem cantos dentro do container. É como se você fizesse uma certa de uma gambiarra, né? Você vai colocar o código no container e um objeto dentro do container para que ele aplique e dê um efeito visual bem parecido, como se fosse no próprio objeto, na própria imagem, por exemplo, tá bom? Então, dessa forma que você faz esse efeito aí, muito bacana, com certeza vai aumentar ainda mais a possibilidade ou melhor, aumentar ainda mais a qualidade visual dos seus trabalhos, né? E um detalhe, último detalhe importante, é que eu coloquei um degradê de 3 cores, ele está vindo de uma para outra, mas se eu quisesse também poderia fazer 2 cores. Como que eu faço? Muito simples. Eu simplesmente excluo uma dessas opções aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho que tomar muito cuidado com as vírgulas, tá? Não pode ter 2 vírgulas, uma na frente da outra, que senão ele vai confundir, né? Esse aqui é um objeto, esse aqui é um parâmetro, na verdade, esse aqui é outro parâmetro, né? Até o final da vírgula, e esse aqui também é um último parâmetro. Se eu quisesse duas cores no degradê, basta eu apagar um parâmetro, por exemplo, ó, aqui ele estaria com 2 vírgulas, né? Tem que tomar cuidado que eu tenho que apagar essa vírgula. Então ele iria dessa cor, começaria nessa e terminaria nessa, tá? Então nesse caso aqui, ó, você vai ver que ele ficou com 2 cores apenas, ó, tá vendo? Ele vem de um roxo e termina aqui no transparente. Beleza? Dessa forma que você faz esse código então. E aí você consegue personalizar de acordo com como você quiser, com as cores que você quiser e assim por diante, fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever e de compartilhar, também curtir o vídeo e me diz aqui embaixo o que mais você quer que eu te ensine a respeito do Elementor, de truques do Elementor e como que você também pode se tornar um web designer muito bem sucedido, ganhando bem, assim como eu e outros alunos que fazem parte da minha comunidade também já ganham, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha sido de proveito para você, tamo junto, valeu, abraço e fui!